Olá, bom dia a todos. Bom dia. Promessa é dívida, né? Eu falei que iria trazer nas minhas palestras seguintes os livros da coleção psicológica de Joana de Ângeles. Como eu disse a vocês, para mim eu sempre me mantive distante, talvez, desses estudos, para não misturar um pouco da área que eu estudava com o espiritismo. Porque às vezes a gente deixa alguns lugares se fundirem e, ao contrário de buscar uma ajuda para si, você acaba olhando muito mais para o outro. Então, para mim é um exercício muito grande estudar a Joana, porque quando nós falamos de obras psicológicas de Joana de Ângeles, se assemelha muito aos estudos da psicologia. E muitas vezes, quando eu estudo a psicologia voltada para o outro. E eu preciso estudar a Joana voltado para mim, porque o objetivo de melhora é na minha vida. Então, estudar Jesus e a Atualidade, que é um livro de 1989, dá uma sensação que ele está antigo. Mas quando eu fui debulhando no livro, na leitura dele, a sensação que eu tive, e eu acredito que vocês podem ter também, é que o livro é mais atual do que eu posso imaginar. E aí eu vou me deparando que todos os escritos associados a Jesus, ao nosso crescimento moral na Terra, ele se baseia em comportamentos muito atuais dos quais nós estamos vivendo. E a pergunta que eu posso deixar aqui para todos nós nesse livro é: o que Jesus faria? E essa é uma pergunta que eu aprendi a desenvolver durante a minha breve existência na Terra. É que diante de alguma dificuldade que eu tenha, eu sempre faço essa pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria para me direcionar diante dessas dificuldades? Porque eu sei o que eu faria. E que na maior parte das vezes não vai trazer um conforto para quem está convivendo comigo. Mas quando eu me tiro do lugar das minhas ações e coloco o que Jesus faria, eu começo a pensar efetivamente na minha evolução moral. E aí eu queria trazer aqui, eu queria fazer uma palestra mais participativa hoje. Porque preparando essa palestra, eu me deparei com uma situação que não sei se vocês já pensaram assim, que é como se só eu tivesse problemas. Alguém já teve essa sensação? Parece que só eu tenho alguns problemas que ninguém passa. E eu me vi olhando e pensei assim: quais serão os problemas hoje que as pessoas mais enfrentam? Quais são as dificuldades que as pessoas mais têm na Terra, mas que somos nós mesmos? E eu queria que vocês me listassem assim, o que vocês percebem que seriam as maiores dificuldades que hoje nós temos. E vocês podem falar, podem começar, que eu queria só para que eu possa nortear melhor essa palestra e que possa falar para vocês. O que vocês acham que é mais difícil hoje que a humanidade está passando? Eu acho que é depressão. A depressão, o que mais? Falta de amor com o próximo. Falta de amor ao próximo. Mais conversa dentro de casa. Convivência, diálogo no ambiente doméstico. Alto amor também. Falta de alto amor. Falta de alto amor. O que mais? Materialismo. Materialismo. O que mais? Falta de Deus. Falta de Deus. Mas está abstrato, né? Vamos trazer isso para o dia a dia? O que isso significa? Vou pensar na falta de amor. Eu posso pensar que isso é uma questão de insegurança, eu posso pensar que isso muitas vezes são indecisões na vida, uma dificuldade de se respeitar. Posso pensar por esse lado? Pode. Né? Quando eu penso falta de amor ao próximo, na verdade é conflito entre as pessoas que eu convivo mesmo, não saber me comunicar, não saber me posicionar. Ou muitas vezes receber o contrário do outro, né? Como sentimentos de ingratidão. E aí eu vou pensar no sentimento de depressão, que é, na verdade, uma das grandes questões. E eu estava com uma pessoa essa semana e ela falava assim: ainda bem que eu faço terapia e não tomo remédio. Como se fosse uma grande coisa nos dias de hoje, né? Como se isso efetivamente fosse o que nos mantesse sãos na Terra. E
aí esse livro, ele vai trazer, literalmente, um roteiro. E os tópicos dele, eu vou destrinchar rapidamente, tá? Porque eu quero que vocês lembrem que eu estou trazendo um livro inteiro para a palestra de hoje. Então, eu vou tentar ser o mais sucinta possível, mas eu gostaria muito da participação de vocês. E aí, o livro começa com os seguintes tópicos: Jesus e desafios, Jesus e reencarnação, Jesus e humanidade, Jesus e amor, Jesus e tolerância, Jesus e honra, Jesus e justiça, Jesus e dever, Jesus e alegria, Jesus e coragem, Jesus e decisão, Jesus e responsabilidade, Jesus e revolução, Jesus e posses, Jesus e tormentos, Jesus e repouso, Jesus e insegurança, Jesus e sofrimentos, Jesus e ingratidão, Jesus e inimigos. Aí eu vou colocar eu e os meus desafios, eu e a minha reencarnação e assim sucessivamente. Então, quando eu penso nos desafios da Terra, eu tenho que lembrar que a Terra, de fato, não é um lugar fácil. E eu não posso ter a utopia ou o ideal, porque nós amamos viver de ideal, tá? Nós amamos criar imagens que são irreais em relação aos outros. Então, por exemplo, eu estou aqui na frente falando de branco, com uma voz serena, calma, e vocês criam um ideal de Rayane na cabeça de vocês. Como uma palestrante espírita, há muito tempo espírita. E esse ideal pode se deparar com o real, que é uma pessoa humana, que vive na Terra, que não está em nenhum momento acima da evolução de ninguém. E aí eu vou trazendo o real. O que mais acontece nas nossas relações? Criarmos ideal de pessoas. Nós criamos ideais de filhos. Nós criamos ideais de pais. O que é mais difícil hoje, da infância para a adolescência, para a fase adulta, então quando eu sou criança, o olhar que o Heitor tem para mim como mãe é uma mãe ideal. É a mãe que ele gostaria de ter. Mas quando essa mãe perde a paciência, vai chegando a mãe real. E conforme nós vamos entrando, por isso que às vezes as pessoas não entendem o que significa adolescência, e a adolescência para mim nada mais é do que os filhos começarem a enxergar efetivamente que os pais são reais. Então quando a gente fala que os filhos são rebeldes, que os filhos são difíceis, é porque, na verdade, esses filhos estão percebendo as pessoas com as quais elas convivem com um toque enorme de realidade. Agora, imagina para nós, né? Vocês vão lembrar isso na vida de vocês, né? Convivendo com os pais como se fosse no mundo de fantasias. Hoje a gente sabe que tem crianças que, quanto mais cedo eu perco o ideal, mais eu tenho dificuldade no meu desenvolvimento. Alguém já ouviu falar sobre isso? Alguém já leu alguma coisa sobre isso? Deixa eu traduzir para vocês. Uma criança que muito cedo começa a ver violência dentro de casa, começa a assistir situações de muito conflito, mais cedo ela se depara com os pais reais. E esses pais, na verdade, eles precisam se manter ideais para a construção de um desenvolvimento saudável. Isso é um ponto de utopia que a gente tem. Porque quando as crianças, né, por isso que a gente fala tanto de abuso infantil de todas as formas. Quanto mais nós pudermos proteger as nossas crianças no campo do ideal, porque vai chegar a hora certa de deparar-se com o real, eu vou enxergando, na verdade, quais são os meus desafios na Terra. Então, facilidade na Terra é perda de estímulo com prejuízo para a ação. O que isso significa? Se a vida está fácil demais, e às vezes eu acho que o meu vizinho, o meu amigo tem uma vida muito fácil, possivelmente ele diminuiu o estímulo para a ação. Então ele vai ter prejuízo no seu processo de evolução. Toda a vida do mestre foi um suceder incessante de desafios. Se a gente lembra um pouquinho da história de Jesus, desde quando Maria engravidou, né? Que tem toda aquela história que perpassa a gestação de Maria, até o nascimento de Jesus, todo o processo de mudança dele de um lugar para o outro para se manter vivo,
teve uma pausa ali, aí vocês vão se lembrar que só volta a se falar de Jesus um pouco na adolescência, né? Lembra que teve uma infância preservada de Jesus, né? A gente pouco sabe da infância dele, tem alguns relatos, e a gente volta na adolescência, que é muito o que acontece com nós, né? Vai caindo o processo de reencarnação. Então, Jesus teve muitos desafios como nós. E aí, nos embates no seu meio social e familiar, constitui os primeiros impedimentos que foram ultrapassados, em razão da superior finalidade para a qual vieram. Então, todos nós, assim como Jesus, por isso que a gente vai colocando a vida de Jesus como norte, e depois nós vamos olhando para nossas vidas. Jesus não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção dos outros, mas ensinou cada um a conduzir o seu próprio compromisso, em paz de consciência. Não assumiu, eu achei incrível essa fala, não assumiu as tarefas alheias. Tem gente que adora carregar o fardo nas costas do outro, né? Nem deixou de demonstrar como fazê-las. No entanto, alteneio sem presunção, tampouco sem submissão covarde. Então eu vou pensar aqui, alguém já ouviu falar em um terminho que chama, muitas vezes a gente fala dentro da psicologia, que chama-se codependência? Alguém já ouviu falar desse termo? Sim. Né? A codependência é eu ficar dependente dos problemas dos outros. Mas não é dependente na escuta, é dependente na resolução dos problemas alheios. Então eu acho que eu sou tranquilo o suficiente para conseguir resolver a vida do outro. E aí Jesus veio e nos ensina que ele conviveu com pessoas difíceis, mas em momento nenhum ele pegou o problema do outro e trouxe para a vida dele para que ele pudesse resolver. Né? Pega a tua cruz e caminha. Né? Ele sempre trazia para o outro a necessidade da mudança. E muitas vezes nós vamos fazendo como se fosse um processo de abarcar os problemas alheios, como se fossem nossos, para que nós possamos, de fato, achar que somos responsáveis pela melhora do outro. Sabe onde que isso mais acontece? Qual que é a relação que isso mais acontece? Marido e mulher. Casamento. Né? O casamento é o grande desafio da nossa vida, em achar que o outro é responsável pelos nossos sentimentos e que nós somos responsáveis pelo sentimento do outro. Essa é uma relação que a gente chama de quase de relação simbiótica. Começa dentro do casamento e muitas vezes se transfere para os filhos, naturalmente, né? Porque o casamento é a base. E aí, como é que eu vou melhorando esse olhar? O livro, ele vai me mostrando, a cada capítulo, que eu tenho que começar a olhar para o processo meu. Então, quando Jesus fala Jesus e encarnação, Jesus o tempo inteiro nos deixa exemplos de pessoas, de espíritos que nos mostram o objetivo da reencarnação. Ele identificava de imediato quais são os necessitados que estavam em condições de recuperar a sua saúde, ou não. Então, Jesus, como muitas vezes nós não conseguimos perceber, ele conseguia identificar quem efetivamente está buscando a ajuda. Alguém já ouviu falar assim, essa pessoa não está preparada para a ajuda? Essa pessoa não quer ser ajudada? Só que muitas vezes a gente fica ali tentando, né? Eu me lembro muito quando eu trabalhava num centro de recuperação para dependente químico, ele era um centro de porta aberta. Então, para a pessoa estar ali, ela tinha que querer. Ela não poderia ser levada por ninguém. E a premissa básica era, ele tinha que estar em condição emocional de querer ajuda. Só que muitas vezes ele tinha uma condição familiar. Se você não for, agora a sua situação vai mudar. Era uma condição que as famílias colocavam para ele. E a gente chamava a família e perguntava, você está aqui porque a sua mãe está pedindo ou porque você realmente quer? Essa é a pergunta que voltava. É porque minha mãe está pedindo. Então não dá para ficar. Então, quando você tiver o seu verdadeiro desejo, e é muito difícil fazer isso, sabe por quê? Porque as mães entravam em prantos e falavam, por favor, deixa ele aqui. Eu não aguento mais. Só que era um adulto. E tinha que partir do desejo dele de mudança. E por isso mesmo, nem todos que buscavam a ajuda logravam ou recuperavam-se.
Então, muitas vezes, muitos de nós, muitas das pessoas que nós vamos ajudar ou tentar ajudar, elas não vão melhorar. Porque está partindo muito mais do nosso desejo de mudança para eles do que do desejo deles mesmos. O que nós temos que tomar muito cuidado é não fazer que nós possamos nos tornar o único desejo de melhora dessa pessoa. Então, é como se existem situações dentro de relacionamentos que a pessoa vai colocando assim, eu só estou melhorando porque eu estou com você. Eu só estou assim porque eu estou com você. Na hora que essa pessoa volta, aí vem os sentimentos de depressão, que pode conduzir ao suicídio, por exemplo. Tá? Então, quando eu penso na reencarnação, Jesus sabia ser enfermo o espírito. Então, ele entendia que a doença era da própria pessoa. Era das reencarnações que ele vinha, e não o corpo. A manifestação, por exemplo, de dores, de adoecimentos, de todos os processos que nós vamos passando, é uma somatória emocional de tudo que nós vamos tendo, que é necessário para o nosso processo de evolução. Sabendo acerca da fragilidade humana, emulava a fortaleza moral fiel à lei de causa e efeito vigente no mundo. Não te crucifique na consciência da culpa. Acho que está errado aqui, né? Eu pulei. Eu volto. Não, tá certo. Não te crucifique na consciência da culpa após reconheceres o teu erro. Alguém já sentiu culpa? E o que leva à culpa? Quais são os comportamentos que muitas vezes nós nos deparamos sentindo culpa? Eu sou culpado por quê? Consciência. Pela consciência, mas diante de qual Escolha errada. Escolha errada? Então, eu escolhi uma amizade errada, é culpa minha. Né? Tomei uma atitude no momento errado. Tomei uma atitude no momento errado, a culpa é minha. O que mais? Podia ter feito alguma coisa e não fez? Podia ter feito alguma coisa para ajudar alguém e não fez. Não respeitei os limites. Não respeitei os meus limites, né? Me traz muita culpa. E aí ele vem falar que no movimento de reencarnação, eu só preciso identificar, reconhecer meu erro. Quando eu reconheço que eu fiz uma escolha errada, eu trago humanidade para isso. E aí eu vou transformando essa culpa em outro sentimento. Não te encarceres em sombras, depois de identificares os teus delitos. Não te amargures em demasia, descobrindo-se equivocado. Parece algumas regrinhas simples, né? Mas no dia a dia é muito difícil transformar isso em humanidade. E quando eu vi humanidade, foi difícil fazer essa palestra, porque toda vez que eu pensava nas palavras reencarnação, eu pensava em algo diferente. Desafio, eu pensava em algo diferente. Aí quando eu percebi a palavra humanidade, o que a gente lembra de humanidade? Qual que é a primeira coisa que vem? Esse monte de mão, uma terra, um globo, a humanidade como um todo, né? E aí ele vem me trazer um outro lugar, que Jesus é o personagem histórico mais identificado com o homem e com a humanidade. Todo o seu mistério é feito de humanização, erguendo o ser de instinto para a razão e daí para a angelitude. Igualmente, é o homem que se mais identifica com Deus. Então, Jesus veio ao homem para nos humanizarmos. Lembra que eu comecei falando de ideal? Quando eu trago uma sensação de ideal, nós trazemos uma sensação de perfeição. E eu esqueço que eu sou humano, que estou num planeta de provas e expiações. Então, quando eu me culpo por algo, quando eu me coloco pior do que eu sou, é porque, na verdade, eu tenho uma expectativa muito grande de mim mesmo. E muitas vezes eu não reconheço a minha humanidade. Sabe uma trama que isso acontece com muita frequência em famílias com muitos filhos, né? Quem tem aí muitos irmãos, né? Na faixa de 5 a 6 irmãos, muitas vezes alguns filhos precisam amadurecer antes da hora, porque eles precisam cuidar dos mais jovens.
E aí essa criança, né, que precisa amadurecer para cuidar de outros, ele vai assumindo o lugar que muitas vezes, subiu aqui, ele vai assumindo um lugar muitas vezes de uma perfeição, de uma necessidade de ser perfeito perante os pais. E isso vai aumentando o seu nível de exigência interno, a não permissão de errar, e aí ele vai deixando de ser humano para ele mesmo. Ele vai se colocando num campo de perfeição. E entrar no campo de perfeição é um lugar muito pesado para todos nós. Porque aí a gente vai se deparar muitas vezes com um sentimento de culpa diante dos nossos erros. Mas por que eu errei nisso? Mas por que eu estou seguindo esse caminho? Por que eu estou tendo esse sentimento específico? Porque na verdade eu não consigo entender os meus próprios sentimentos e nomeá-los. Porque eu sou humana. E alguém já passou por situações assim, mas você está tendo uma crise de ira? Mas você está se comportando desse formato? E o que a gente faz de antemão? A gente se defende. Mas essa situação me fez perder esse equilíbrio. Raras as vezes a gente fala assim, sim, realmente. Essa é a minha humanidade. Ainda não dou conta de fazer o melhor. Quando você reconhece que, na verdade, você ultrapassou, né, os limites de respeito com o outro, é muito um processo de olhar para si, mas a gente entra num processo de defesa. E aí Jesus vem e dá uma outra lição para nós, que é o amor. Nunca se perdeu Jesus em sentimentalismos pueris ou agressividades rudes. E esse livro, ele já vai me dando cada vez mais certeza que o equilíbrio emocional que a gente tanto fala é o que Jesus expressa em todos os seus comportamentos. Então, o que é sentimentalismo pueris? Tem pessoas que a gente chama de milindres, né? Que são os milindres. Que é eu me senti ofendido com qualquer situação. Eu me senti humilhado com qualquer situação. É cair o choro diante de qualquer situação. Não que não devemos chorar, mas depois ir para um outro extremo, ficar agressivo, responder, ficar emburrado, né? Ir para um outro extremo. A gente está falando do caminho do meio, emocional, que é equilibrar. É saber que você está com raiva naquele momento. Mas o que eu preciso fazer diante dessa raiva para me manter equilibrado? E o tempo inteiro, o que nós vai acontecer conosco? Vocês devem identificar isso muito nos seus convívios, assim. Quanto mais você tentar controlar os seus sentimentos para não ir para explosões de sentimentalismo, né, pueris ou de agressividade, você vai ser testado nisso. Né? Sabe um exemplo? Vai ficar calado? Não vai falar nada? Alguém já escutou isso? Ou vai ficar aí chorando? Não vai fazer nada? Né? Isso é um teste. E aí você só tinha planejado que ficar calado era a melhor opção. Né? Essa era a minha melhor opção, era ficar calado. Daqui pra frente o outro pediu para me posicionar diante de ficar em silêncio. Isso acontece muito com homens. Né? Vocês são mestres, né? Já em ficar calados. Já aprenderam. Por quê? Porque o homem não pode expressar. Naturalmente a gente pede para os homens ficarem mais calados, né? Vocês tô errada? Né? Então, geralmente, o homem fica mais calado diante de alguma situação. Ele menos se posiciona. Só que quando eles se posicionam, eles vão para um outro extremo. Porque o baldinho vai enchendo, né? Vai enchendo o baldinho, aí na hora que explode para um outro lugar. E a mulher, geralmente, ocupa um lugar de mais sentimentalismo. Então, ela vai falar mais, ela vai se posicionar mais. Quando a gente começa a trocar esses lugares, é onde começa a vir os conflitos. Quando o homem começa a falar o que ele sente, a mulher não sabe como agir. E quando essa mulher começa a ficar em silêncio, aí quebra a relação do homem, porque ele não consegue identificar muitas vezes como é que é o sentimento posterior dessa pessoa. E isso em outras relações. Então Jesus, para ele, o amor norteava os seus passos, as suas palavras e o seu pensamento. Mas não era o amor para com o outro. Era o amor para com ele mesmo. Então, como é que eu vou começar a ter amor
Porque muitas vezes a gente exercita para que eu possa tratar a Nádua da melhor forma possível. Então eu vou ter palavras gentis com a Nádua. Mas antes de falar com a Nádua, eu preciso pensar. E o pensamento é meu. Então eu estou tendo amor com a minha forma de pensar? Porque muitas vezes eu vejo, né, daqui de cima, a gente trava pensamentos internos de muita culpa internamente, de muita exigência com nós mesmos. Então eu estou tendo amor com a minha forma de pensar? Com a minha forma de andar pela vida? Tornou-se e prossegue como sendo símbolo de amor integral. O próximo livro de Joana é O Homem Integral, em favor da humanidade, a qual auspicia um sentimento humano, profundo e libertador. Jesus, paciente e pacífico, mantinha-se em serenidade nas circunstâncias mais adversas e jovial nos momentos de alta emotividade, demonstrando a inteireza dos valores íntimos em ritmos de harmonia constante. Numa sociedade que ele estava, que apedrejavam pessoas, que crucificavam pessoas, uma sociedade agressiva e perversa, ele elege o amor como a solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como terapêutico eficaz para todas as enfermidades. E eu queria traduzir isso muito para vocês com o que acontece hoje diante das nossas vidas. Como é que eu vou conseguir amar diante de tudo que me acontece? E muitas vezes, às vezes a gente acha que esse amor está associado a alguém muito distante. E esse amor são convivências do cotidiano. São pessoas que estão na nossa rotina. E às vezes a gente acredita que é um amor inteiro. Muitas vezes eu consigo amar de uma forma partida. Eu amo essa pessoa aqui para ela ser minha amiga ou meu amigo nessa esfera específica aqui. Ele só cabe nesse espaço. E o que nós pegamos e fazemos às vezes? Queremos trazer a pessoa para um espaço inteiro, que ele não dá conta de ocupar. E eu não consigo entender onde eu coloco cada pessoa. Conforme a gente vai ficando adulto, existe uma diferença que às vezes eu preciso explicar muito nos meus atendimentos, que nós temos a tendência em fazer, que quando criança a gente não tem um melhor amigo. A primeira pergunta que a gente faz é assim: quem é o seu melhor amiguinho da escola? Não é assim que a gente pergunta? Pressupõe que esse amigo vai ocupar todos os lugares. É um amigo que ele vai brincar todos os dias, que ele vai contar as coisas. Tem adolescentes aqui, a gente vai perguntar: quem é a sua melhor amiga? Né? Essa amiga vai ocupar um lugar bem grande na vida desse adolescente. E aí, conforme a gente vai ficando adulto, os amigos vão diminuindo. Vão ficando amigos associados a casamento, a trabalho, a filhos. E aí a gente não vai tendo mais amigos integrais, que ocupam todos os lugares. Nós vamos ter amigos partidos, que a gente fala, em áreas específicas. Então eu tenho amigos que eu vou falar de trabalho, e tudo bem. Eu tenho amigos que eu vou falar de relacionamento, de criação de filhos, que eu vou falar sobre religião. Mas com esse amigo que eu falo de religião, não dá para ser o mesmo que eu falo de trabalho, porque são pensamentos muito diferentes. E às vezes, o que a gente tenta fazer? Levar para o trabalho os amigos, né? A pauta religião, e aí eu vou misturando os lugares. Vocês já conseguiram identificar os amigos de cada área? É uma pergunta. Porque senão, comece a identificar, porque é necessário fazer. Porque é aqui onde a gente se perde. Eu preciso selecionar cada pauta. E se está com dificuldade, pode escrever. Tá? Amizades inteiras não fazem parte da vida adulta. Isso é um processo natural de vida. E se eu ainda estou querendo amigos muito inteiros, eu estou baseada ainda nas amizades de adolescência. E aí uma das pautas que mais vai acontecer na adolescência é brigas. É indiferenças, né? Tem adolescentes aqui, né? Às vezes você confia tanto no amigo, né, Maria? E aí, do nada, essa pessoa me decepciona. E ali eu aprendi que não dá para confiar 100% nessa pessoa. Ela é a minha amiga para ir no shopping. É a melhor pessoa. Mas para falar do meu primeiro namorado, não vai dar. Porque ela conta. Aí eu vou dividindo esses momentos. E aí, quando eu penso,
na tolerância de Jesus e na nossa tolerância, a gente vai aprofundando cada vez mais. Em termos de psicologia profunda, a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave comprometimento de desumanidade em relação a quem é. Eu vou destrinchar essa frase, porque desumanidade, quando eu enxergo alguém errando e o julgo, eu esqueço que ele não é humano. Eu esqueci. Mas quando eu julgo, eu também esqueço que eu sou humano. Porque se eu julgo, eu me coloco superior. Pressupõe-se que eu sou perfeito. Pressupõe-se que eu sou Deus, para estar julgando alguém que também não julga. Então, no mundo das redes sociais, gente, uma coisa que eu mais vejo hoje, e passa comigo também, né? Porque eu também hoje estou nas redes sociais, são os julgamentos. São julgamentos que eu estava fazendo um estudo sobre isso e eu me deparei com uma realidade que é muito difícil eu chegar para o Dene frente a frente e falar o que eu penso sobre o Dene. Mas a rede social criou um lugar sem lei. Que eu crio um perfil, até mesmo com o meu perfil, vou lá no perfil do Dene e falo o que eu acho daquele comportamento específico dele. Então, nunca na Terra a gente teve tão sem filtro para o julgamento alheio. Para opinar sobre o comportamento alheio. E nunca o nosso comportamento esteve tão exposto diante dos outros. Né? Todos os dias vocês podem entrar, né? Esses grandes influenciadores, qualquer comportamento que eles têm, as pessoas normais, tá? Pessoas como a gente. Possivelmente muitos de nós já fizemos, né? Senão, é um filtro. Pensou e colocou. Então, por exemplo, às vezes tem uma blogueira que coloca a filha dela escovando os dentes no jardim. Vou dando um exemplo assim. Aí chega as pessoas e colocam assim, mas como? Jardim não é lugar de escovar os dentes. Sua filha vai pegar uma bactéria. Isso é um absurdo, parece que não sabe ser mãe. É assim que tá. E o risco é nós começarmos a ocupar esse lugar, porque parece que a gente não ocupa. É como se esse pensamento de amor que a gente fala não tivesse mais filtro. Então, tudo que a gente expõe nas redes sociais, e isso são pessoas, às vezes eu não coloco, mas a pessoa que está do meu lado coloca. Tá? Às vezes eu não coloco nada, mas a pessoa com a qual eu convivo sofre isso. Então, Jesus foi sempre severo na educação dos julgadores de conduta alheia. Então, muito cuidado com o julgamento do comportamento do outro. E eu fui aprendendo isso muito, cada vez mais. Porque vamos pensar aqui na Rayane, né? Rayane vem de uma família espírita. Entenderam, né? É como se fosse, dê uma ideia de margarina ali. Lembra aquelas propagandas da família Margarina, né? O pai dela era palestrante. Vamos lembrar disso aqui. Ele esteve aqui, vocês lembram dele, certo? E aí, desde muito jovem, eu fui dentro da casa espírita. Então, eu não fui aquela adolescente que ia pra festa, eu ia pro INREG, né? Que era o retiro espiritual dos adolescentes. Nunca bebi. Isso é bom? É ótimo. Me traz uma base enorme. Mas em muitos momentos eu me tornei uma grande julgadora do comportamento alheio. Por quê? Pressupunha que eu estava sã nesse processo. Mas eu desenvolvi intolerância em relação ao erro do outro. E aí foi um grande exercício, e ainda é, de começar a olhar para o outro com humanidade. Porque quanto mais a gente fica exigente no nosso processo de evolução, mais a gente tem a tendência em se tornar exigente com o comportamento alheio. Então, o fato de estarmos aqui todos os domingos estudando pode nos tornar intolerantes. E é um puxão de orelha para todos nós. Porque a gente vai julgar o outro.
que pressupõe que eu estou tendo ou tentando ter uma conduta correta. E aí eu vou me tornando intolerante diante dos erros alheios. Sabe como que a gente faz isso sem perceber? Na política. Eu tenho indulgência com todo mundo, menos com o político. Então eu sou o primeiro a julgar o presidente. Eu sou o primeiro a julgar as pessoas que estão ocupando algum lugar na justiça. E aí o mestre estabeleceu a famosa imagem do homem que tem uma trave dificultando a sua visão e, no entanto, vê o cisco no olho do seu próximo. É uma proposta rigorosa de Jesus. A gente sabe que essa é uma das mais difíceis. Portadora de claridade inaludível, que não concede a pauta a qualquer evasão de responsabilidade. Ele próprio, diante da multidão aflita, equivocada, perversa, insana, ao invés... Vamos voltar, né? Às vezes a gente acha, assim, que é muito difícil. A gente não está sendo conivente com o erro alheio. Não é que eu concordo com o erro político. Mas eu não posso esquecer que o erro político vem de pessoas. E dependendo da postura que eu tenho um processo de julgar essa pessoa, de querer o mal. Né? Vocês já foram nos perfis dos presidentes? Somente o presidente do Brasil? Já foram? Eu já fui. Morte. Quero que você apodreça. A terra não te serve. É assim. Todos os dias. E por mais que muitas vezes nós não concordamos com alguns comportamentos, nós nos perdemos em relação à humanidade dessa pessoa. Então, o lugar aqui hoje é que diante da multidão que está ao nosso redor, vamos lá em Nova York, que é um lugar próximo aqui da gente, aflita, perversa, equivocada, que a gente vê na rua todo mundo perdido, qual que é o meu olhar? Qual que é o meu sentimento diante dessa situação? Naturalmente, nós não vamos solucionar os problemas dessas pessoas. E nem vamos atender a tudo que elas desejam. Mas eu vou aprender a olhar sem julgamento. Sem questionar o ser humano que está ali. Rayane, então o que eu faço? Também já me fiz essa pergunta. O que eu faço? Ao me deparar com uma pessoa que eu estou vendo assim errar muito. E aí quando eu vi Jesus e honra, eu vou num banco de imagens, gente, é muito interessante. Eu coloco a palavra honra, e aí eu vi a honra de militares, eu vi a honra das pessoas prometendo junto à sua profissão, eu vi a honra de pessoas respeitando o outro, né? De honrar a bandeira, honrar tudo externo. Mas aí ele vem e fala que a estrutura psíquica de Jesus é o modelo da perfeita identificação com a tarefa que ele veio exercer. Honra é a coragem de eleger o que é melhor para você. Honra é encontrar um guia interno. Quem tem profissão aqui, né, quem já chega no final do curso de graduação, você faz uma promessa de honrar a sua profissão. E muitas vezes a gente está honrar a sua profissão e honrar a vida do outro. Vamos pensar no médico. Mas qual que é o guia interno desse médico? Para a vida dele. Qual que é meu guia interno de honra? Quantas vezes eu desrespeito a minha própria vida? Eu não honro a minha própria vida. E escutar Jesus falando de honra dá uma sensação tão boa, porque não é nada externo. Aí eu vou trazer um pouquinho mais num país tão patriota igual os Estados Unidos, que tem uma bandeira de honra em cada esquina, que ele respeita profundamente as regras, as leis. E aí tem uma máxima, que eu já vou pular, que é Jesus e a justiça. Sua atitude para com as pessoas eram sempre as mesmas, de benevolência com o objetivo de educação.
E uma das coisas que eu fui estudando sobre os Estados Unidos, especificamente em relação ao patriotismo, essa questão de honra, é que muitas vezes as regras elas são internalizadas pela sociedade por trabalhar a questão de honra em si. Então vamos lá, o que acontece? Vou traduzir isso para vocês numa pauta que eu estou estudando. Quando um governador coloca uma lei de imigração, agora a gente vai entender, né? Coloca uma lei migratória que dificulta a vida dos imigrantes. A partir de agora, todo mundo que está indocumentado vai ser preso. O medo dos imigrantes é com quem? Com a polícia de imigração, certo? Só que esse país é um país conforme, que a gente chama. É um país que adere às regras. E aí, na verdade, como é um país conforme, o que vai acontecer é que as próprias pessoas vão se fazer dessas leis. Então, o seu vizinho, muitas vezes, pode ser aquele que vai te denunciar, que vai fazer cumprir essas regras. Isso acontece com muita frequência, tá? Quando algumas leis mais impositivas acontecem, às vezes a gente fica com medo de uma justiça maior. Só que essa questão da justiça, ela vai muito para o campo do individual. Então, às vezes, eu vejo uma situação aqui que está associada a algum crime, né? E aí, o que eu faço naturalmente, né? A minha inquietude é denunciar, fazer algum comportamento que a pessoa possa se responsabilizar por esses atos. Então, quando eu pego ali o símbolo de justiça, tá? E alguém já estudou sobre essa imagem, né? Eu fui ver por que tem os olhos vendados. Todo mundo já sabe disso, né? Por que os olhos são vendados? Porque os direitos são para todos. Você não vai escolher, você vai escolher para quem o direito. Exatamente. Os olhos da justiça, eles são vendados porque a lei é para todos. Não é para alguns, igual a gente pensa que é. Isso aqui é no campo do ideal, tá? Eu sei que na prática isso aqui muda 100%. Mas eu vou trazer que Nicodemos era o doutor da alta câmara do Sinédrio. E Jesus concedeu a entrevista para ele. Nada diferente daquela que facultou a Zaqueu, o cobrador de impostos, ou a convivência com Lázaro e suas irmãs em Betânia e ao ladrão na cruz que ele buscava apoio. Então Jesus ele não veio para a gente perfeita. Ele concedeu espaço de escuta diante das pessoas com as maiores dificuldades. E às vezes a gente fala assim, né? Mas você convive com essa pessoa que cometeu tantos erros? Muito cuidado pro lugar que eu me coloco. Não no que eu estou colocando essa pessoa que convive com outra que comete erros. Porque se eu julgo, eu pressuponho um lugar de superioridade. E qual que é o meu lugar? Qual que é efetivamente o meu lugar? Existe uma palavrinha hoje que eu adoro trabalhar ela, que é educação. O seu sentido mais puro da palavra. Que é o que a gente pode acrescentar um prefixo antes, que é psicoeducação. Hoje nós precisamos psicoeducar as pessoas novamente. A gente está numa fase assim. Então a gente vai lembrar alguns termos diferentes. Então, numa conversa mais inflamada sobre se a justiça ela é válida ou não, eu tenho que lembrar sobre a psicoeducação da palavra. Porque quando alguém levantar e falar assim, essa pessoa tem que ser presa e ficar lá para sempre, aí eu vou lembrar, qual que é o papel da justiça? Ela precisa passar por um processo. Qual que é o nosso papel diante disso? E aí eu vou pensar no meu dever. A ação deve predominar porque é resultante do dever, que é o agir. Para ela não se tornam necessárias palavras, ou que confortam, mas sim a decisão para realizá-las corretamente. Jesus sempre põe o dever, a ação, o bem entender, a fim de melhor atuar. Então, diante de uma situação que eu sou pega para decidir, o que eu faço ali no momento de ação? Qual que é o meu dever diante daquilo? Ser benevolente e justo. Não no lugar da justiça que eu preciso aplicá-la, né? Porque aí eu vou esquecer. A gente não pode esquecer como é que é a aplicação da justiça.
Como é que é a aplicação da justiça? Vou tentar afinar, tá, André? Talvez eu vou passar um pouquinho do tempo hoje. A justiça, ela não é rápida. É um advogado que vai para o promotor, que vai para o juiz, tem um defensor público, tem um monte de gente, né? A gente fala que é quase um teatro, né? Quem já assistiu um júri, tem várias pessoas envolvidas no julgamento de uma pessoa. Então, quando eu me deparar com uma situação de justiça a ser feita, não faça sozinho, porque nem o júri faz. Traga mais pessoas da sua consciência. Estude melhor sobre a situação. Tá? Eu me lembro de uma vez ter contato com uma pessoa que ajudava a desembargadora a fazer a peça final ali. Né? Então, a desembargadora tem uma assessora ali que ajuda ela na decisão final. E essa pessoa, ela contratou uma outra pessoa para ajudar ela. Para ter uma visão efetiva da lei. Então, a justiça, ela precisa de várias pessoas envolvidas, não baseado no conhecimento dela próprio. Mas eles vão lá, abrem o Código Penal, ou o Código Civil, né? Todos os códigos e vão estudando sobre aquilo. Então, se João chegar aqui na minha frente com um comportamento que efetivamente ele precisa se responsabilizar sobre ele, eu não posso lançar a mão da minha única visão sem estudar sobre o caso. Mas eu não vou estudar com Nádua somente. A Nádua tem que ter o conhecimento da área para poder me ajudar. Mas é um conhecimento da área com estudo específico sobre aquilo. Por que a gente errou tanto no nosso movimento de migrar? Porque os nossos referenciais não tinham informação suficiente. As pessoas que migraram há 30 anos, eles fizeram sem grandes informações. E aí veio uma geração de imigrantes tentando fazer o que o outro faz, sem informação necessária. Então eu falo, e eu sempre vou falar isso, que o nosso movimento de migrar, nós erramos historicamente no nosso formato de migrar, porque não tínhamos conhecimento, é o que a gente chama de ignorância migratória. É muito recente os advogados na internet falando, você pode fazer esse visto, você pode migrar dessa forma. Isso aqui é muito recente. Então, quem migrou antes, né, criou um formato de migrar. E eu escuto muito assim, né, porque eu migrei dessa forma e deu certo, agora eu tô rico. Aí pressupõe que essa forma de migrar é a melhor, porque a riqueza é a solução disso. Tomar muito cuidado com isso. E aí eu vou pensar na alegria. Problemas, todos temos. Todos. Todos nós temos. Com um imenso universo de apresentação. Cada um, literalmente, com os seus problemas. Com as suas dificuldades. A falta deles geraria, por quanto, desmotivação para a luta, para o progresso. Se a vida fosse perfeita, estaríamos hoje aqui no domingo de manhã? Tem até a música, né? Que dá para colocar aqui. Né? Estaríamos aqui hoje? Não. Tomaríamos passe? Não. Quantas vezes a gente senta na cadeira do passe e fala, me ajuda nessa situação específica? É isso que nos motiva a buscar cada vez mais. Jesus teve tristeza. Apenas uma vez, né, narrada. Quando ele estava, né, teve uma situação específica, vocês vão lembrar, que todos os discípulos dormiam pouco antes de ele ser crucificado. Ele se recolhe para um momento de tristeza profunda. Porque diante da crucificação, momentos prévios à crucificação dele, estavam todos invigilantes. Foi a vez que ele, narrado ali na Bíblia, né, a tristeza de Jesus. Mas, no geral, ele tinha uma alegria, que não é essa alegria que a gente está falando, né, que a gente conhece, não. É uma sensação interna de alegria pela vida. Né? Quando a Tênis faz a prece inicial e fala agradecer pela vida. Né? Ele sabia da grande responsabilidade que era estar na Terra para guiar a humanidade. E aí eu vou trazer sobre essa coragem de enxergar que problemas todos nós teremos. Agora eu tenho coragem para mudar a minha própria rota? Não é coragem, né? Eu até coloquei aqui a tradução. A luta contínua em favor do bem jamais deixou de agir corretamente. Então, quando eu vejo um monte de
acho que é barquinho, aviãozinho, e um fazendo diferente. Eu já ousei fazer diferente na minha própria história, com muita coragem, fazer diferente. Coragem é conquista que difere muito de temeridade. O que é temeridade? Tive que ir no tradutor. O que é temeridade? Tem um monte de gente que tem isso aqui e não tem coragem. Medo. Ousadia. Temeridade é ousadia. Qual que é a diferença de ousadia e coragem? Parece que é igual, né? E é diferente. Descobri estudando. Sabia não. Eu achava o máximo pessoas com ousadia, coragem. Eu falava, nossa, que pessoa ousada, né? Fez isso aqui. Foi à frente de todo mundo. Eu até utilizava uma palavra que era pioneirismo. Na verdade, coragem é mudar a si mesmo. Não é mudar uma situação específica da rota da vida. Eu tenho coragem para deixar meu vício? Eu tenho coragem para deixar meu orgulho? Coragem. É enfrentar as minhas raivas diárias. É enfrentar meus processos depressivos. Tem coragem para isso? E às vezes quando você atende uma pessoa depressiva, falta tudo. E é uma coragem de viver mesmo. E aí você tem que dar doses de retorno a olhar para essa vida, né? Quem já conviveu com alguém depressivo, a sensação que você tem é que tudo que você faz para trazer alegria, felicidade, amor, sentimentos bons, nada consegue ajudar. Porque vai entrando, eu gosto de associar muito a depressão como o movimento do urso dentro de uma caverna, no período de inverno. Aquele lugar é o mais confortável possível para o urso durante longos meses do ano. Agora, como é que eu tiro aquele urso naquele momento melhor, né? Porque é como a droga, tá? É uma comparação bem difícil de fazer. Mas a droga não traz uma sensação ruim. Álcool, drogas, ela é extremamente prazerosa naquele momento. Então, o sentimento depressivo, em algum momento, ele acolhe efetivamente essa pessoa. O difícil é fazer mudar a rota. Encontrar um outro caminho de olhar, não para a vida, mas para si mesmo. E aí, parece fácil, mas quando eu coloco situações de abuso, situações das mais difíceis possíveis, trazer a vontade de viver, quando eu fui interrompido pelo outro, impedido pelo outro, de viver o que eu gostaria de ter vivido, aí é o grande desafio. Por isso que Jesus se torna a palavra que vem anterior, né? Porque ele foi crucificado, foi interrompido, ele foi machucado. Então, quando eu pego ele como exemplo, eu vou entendendo a grandiosidade desse homem, que é um homem porque ele esteve na Terra, e ele me dá uma dose muito boa de que é possível continuar amando, né? Por mais que eu estou ali crucificado, machucado, eu olho para o outro, que é um ladrão ao meu lado, e eu ainda não julgo, mesmo sabendo que eu não tinha cometido nenhum erro. Então, vamos pensar sobre isso? E ele entende que aos pés da cruz está sua mãe, chorando por ele, achando injusta a crucificação, e ele entende que é a dor dela, a necessidade dela de passar por aquela situação. E aí eu vou trazendo uma palavrinha que sai da culpa e vai para a responsabilidade. Há no homem latente um forte mecanismo de fugir da responsabilidade, transferindo o sucesso a outrem, na condição de indivíduo social, ou para fatores circunstanciais de sorte, do nascimento e até de Deus. Então, muitas vezes eu vou transferindo para a vida tudo que está me acontecendo. Então, quando a gente troca a palavra responsabilidade, é como se fosse uma luz que está apagada e eu vou acender ela. Que tanto que eu sou responsável pela situação que eu me coloquei. Mas eu não sou responsável, Rayane. A vida me colocou aqui. De alguma forma, eu caí aqui. Né? E os pais que eu tive me deram essa história de vida. Os meus vizinhos, as pessoas que atravessaram a minha vida, entraram aqui.
foram elas que construíram esse lugar que eu estou. É assim quando eu enxergo a vida sem o espiritismo. Ou sem uma visão maior. Tá? Porque aí eu vou entendendo que a responsabilidade, ela só vem em qual fase da vida? Adulta. Existe uma máxima. Tem problema eu passar um pouquinho hoje? É um livro. Me perdoe. Tem uma máxima que nós falamos sobre a responsabilidade com a criança e com o adulto. Existem algumas leis para as crianças que são inegociáveis. Não teria como ela fazer diferente. E aí a pessoa precisa ser punida por isso. Algumas situações. Tá? Como adulto, a gente tem uma possibilidade de mudar aquela rota. O problema é que as crianças abusadas se tornam as adultas abusadas. E aí é difícil sair dessa rota. Explicar que naquela situação ela tinha que ter alguém que a protegesse e a amparasse. E que quem não fez, infelizmente, falhou nesse processo. Porque aí tem muita criança pegando uma culpa que não era dela. Principalmente em situações de abusos familiares, tá? Dos mais... eu estou falando, quando eu falo abuso, vocês podem pensar em abuso sexual. Mas as nossas educações anteriores eram muito abusivas também. Né? Eu estava tentando mostrar, o pai do Heitor pegou o cinto e fez, sabe quando você pega o cinto do homem e faz assim? Tá, tá. Quem lembra desse barulho? Tá, tá, né? Lembra disso. E ele, por que você está fazendo isso, pai? Aí vai eu explicar, né? Porque antigamente os pais pegavam o cinto, faziam tá, tá e dava nas costas ou na bunda da criança. E os pais queriam o mal dos filhos, né? Entende? E aí você vai pensando nesses comportamentos e vai entendendo que isso é uma agressão ao nosso corpo. E se eu estou tentando aqui, porque se eu sento no momento de palestra e ainda acredito que a surra do cinto é a melhor decisão para as crianças, porque o palestrante está sendo tão gentil. Né? Tem algumas seitas religiosas, não sei se vocês já viram, de autoflagelo. Já leram algumas coisas sobre isso? Né? Isso ainda era comum. E quando a gente vai olhando, é para realmente ficar incomodados com esses lugares. E as nossas crianças vão nos mostrando que a educação que nós tivemos não era, naquele momento, a melhor. Mas isso foi passada de geração, eu entendo. Né? Aí essa foi a explicação. Porque assim foi o avô, assim foi o bisavô, mas nós temos a responsabilidade de mudar. E você, daqui pra frente, não vai receber mais isso. A questão é que a nossa geração só parou de bater e esqueceu de educar. Não é? Parou de bater e esqueceu de educar. E é assim mesmo. Eu não posso virar para a geração anterior e falar, ele educou tudo errado. E vocês estão fazendo pior ainda. Porque não educou, não bateu, mas também não educou. Nós batemos, de alguma forma a gente educou. E aí vira uma guerra de gerações. Eu só consigo entender isso. Aí vem uma questão de Jesus e a decisão. Qual que é a minha decisão e o medo de assumir compromissos graves que impedem o meu desenvolvimento e intelecto do indivíduo, mantendo-o estacionado na rota despreocupada e monótona do seu dia a dia. O convite de Jesus é acompanhar um programa intenso de vida, reencarnatório, na renovação íntima para o melhor. E aí, eu preciso entender aqui que a decisão de fazer a mudança dessa geração, que somos nós que estamos aqui, tá? Essa geração, não estou falando de quem está lá atrás, não, né? Essa geração que está aqui, temos a responsabilidade de prosseguir. Parece difícil, mas é mais fácil do que a gente pensa. É não julgar a geração que não está educando. É olhar e falar, ok, recebi esse olhar aqui, eu tenho essa opção, não sei o que fazer, o que eu vou fazer? Lembra da justiça? Vou ter que estudar sobre isso. Eu posso dizer que quando eu estudei a psicologia, principalmente com crianças, tá? Isso tem 14 anos.
eu aplicava algumas técnicas que hoje, olhando para as técnicas da psicologia, não enxerguem as teorias estáticas. Estão ultrapassadas. Se eu aplicasse aquelas teorias que eu estudei há mais ou menos 20 anos nas crianças de hoje, não vai dar certo. Porque a teoria está ultrapassada. Então, muito cuidado em quais referenciais nós vamos nos pautar. Porque antigamente não tinha neurociência falando aí pra gente. A neurologia falando algumas coisas pra gente. Então, se eu não evoluo o pensamento, eu vou ficar preso a teorias que não servem mais à humanidade. E aí imagina o pessoal que nem essa teoria teve. Então é olhar e falar, fizemos o melhor, estamos aqui tentando aprender a fazer o melhor, porque quem vai fazer melhor mesmo são as futuras gerações. Por isso que a gente tem a doutrina espírita falando de planetas, de evolução, de prova e expiação, de regeneração, de planetas mais perfeitos. E aí eu vou entendendo que efetivamente tem uma evolução aqui. E aí quando eu coloco a palavra revolução, o que é revolução? Mudança. Quando eu coloco a palavra revolução, é todo mundo na rua querendo algum tipo de mudança, certo? A pergunta é, toda vez que a gente vai para a rua, efetivamente a gente busca uma revolução do sistema ou uma revolução de nós mesmos? De fora. De fora. A obra era geral, a ação é de cada um que lhe cabia realizar. Então, quando eu vejo essa mão de força e resistência, né? É uma força e resistência na revolução da minha própria história. Então, eu tenho que mudar o que foi entregue. Se eu estou repetindo isso, eu preciso repensar. E aí, quando eu vou pensando nas posses, tá? Existe algo que nós temos muito medo, e o Espiritismo trabalha isso com muito cuidado, com muito zelo, que é a riqueza. Que tanto que eu posso ser rico? Que tanto que eu posso crescer? Qual a permissão que eu tenho para isso? Muitas vezes a gente não tem permissão interna, tá? Já viram sobre isso? Alguém já leu sobre isso? Tem gente que não tem permissão de riqueza. Já leram sobre isso? Então vai ler. Porque tem uma teoria que fala sobre isso. A gente impede o nosso crescimento. E aí quando fala que o verdadeiro rico é o investidor consciente, que não paralisa o crescimento da sociedade. Antes amplia suas realizações. O melhor rico é aquele que proporciona possibilidades de trabalho, de emprego, de melhorar a sociedade. Qual é a riqueza que eu estou deixando? Estou sendo esse rico, investidor? Ou é aquele que só acumula para si e vai só para si? E aí, nós vamos pensar, a gente já vai chegando aqui no final, Jesus e os tormentos. O mundo é, para os primeiros, um lugar de prazeres imediatos, com inevitável presença de sofrimento, que faz parte da sua imperfeição. Para segundo, é um vale de lágrimas ou lugar de degredo. E aqui, ele vai entrando, ele deu um caminho. Alegria, indecisões, né, desafios, a justiça, o dever. E aqui ele vai adentrando, posteriormente, para um lugarzinho que a gente vai falar de acolhimento. Diante das dificuldades posteriores. Alguém aqui tem permissão para parar? Repousar? Permissão. Aqui morando nos Estados Unidos. A Dagmar eu sei que gosta. Que eu vejo ali no Instagram dela. E aí, na hora que eu estava fazendo esse slide, eu lembrei da Dagmar. Sabe por quê? Porque nós precisamos parar. Pausas são necessárias para nos recompor. E sendo imigrantes, é injusto parar, é errado, é feio. Peraí, não trabalhou sábado? Não trabalhou domingo? Mas peraí, quarta-feira você está sem trabalhar? Sua vida está muito boa. Não é assim? É? Então, não importa o dia, eu preciso fazer pausas para o meu repouso, para me recolher. E nesse livro ele vai falar da necessidade das pausas, porque nós somos atropelados por um monte de informações. Então eu preciso pausar, muitas vezes viajar, ir para um lugar. E eu me lembrei de algo bem íntimo. Quando eu ainda era católica,
que tinha uma frase, eu não vou lembrar, tá? Que era, quando você estiver no período de atribulações, vai para dentro do teu quarto e em segredo peça a Deus aquilo que é melhor para você. Lembra dessa passagem bíblica? É esse momento de repouso, que muitas vezes a gente precisa se deslocar para algum lugar para fazer, ou deslocar para o nosso próprio quarto. Então, eleja um momento de pausa na sua semana e muitas vezes cuidado para não confundir pausa com rotina familiar, rotina com casamento, rotina com filhos, tá? Rotina com amigos. É a sua pausa com você mesmo. É o momento que você para tudo e entra para a caixa do nada e pausa a sua vida. E aí nós temos insegurança. Insegurança. Alguém falou sobre insegurança aqui, sobre os aflitos, né? Que é a questão de... Hoje a gente tem pessoas muito inseguras nas decisões. Não sabe o que fazer, qual decisão tomar. Segurança na Terra é uma das conquistas mais difíceis e remotas. Eu gostei muito dessa frase, porque o que nós viemos buscar nos Estados Unidos? Segurança. Segurança monetária, financeira, né? Que não deixa de ser uma segurança. Então, com o mercado de sexo, de drogas, de vícios em geral, vem enlouquecendo a população e a insegurança do homem se torna um fenômeno quase normal. Então, como é que eu vou ter segurança diante de todos os vícios que estão sendo entregues na Terra? Jesus ensina como deve o homem lograr a evolução psíquica, que deve ser desenvolvida simultaneamente com a orgânica, o corpo e a alma. E por isso não apresenta receita. Aí, muito cuidado com 10 dicas para se tornar um homem melhor. 5 passos para salvar sua vida, seu casamento. E por isso não aceita receitas salvacionistas ou simplistas de ocasião. Antes propõe o amadurecimento pelo esforço constante, mediante avanços e recuos para fixar o aprendizado e prosseguir até a meta final. Existe algo que é bem interessante, que vai ter a insegurança, vai ter o caminho da evolução, mas vai ter momentos que eu vou pausar a vida, tá? Então, pensa a vida como as ondas do mar. Eu avanço e recuo, eu avanço e recuo. Muitas vezes, quando eu volto mais forte, mas muitas vezes eu volto mais fraco. Esse faz parte do movimento natural. Toda vez que estiver muito difícil, lembra do mar. E aí eu quero que vocês aprendam a fazer a diferença de dor e sofrimento. Eu já falei sobre isso aqui numa palestra. Sabem diferenciar? O que é dor? Dor é temporário para mim, é mais físico. E sofrimento é alma. A dor é inevitável, né? E o sofrimento é opcional. Essa é a máxima, né? Então, quando eu tô com uma dor aqui nas costas, Passa. né? Demora um pouquinho, né? Mas passa. Agora, quando eu não vejo essa dor, principalmente quem trabalha aí na construção, muito cuidado, tá? Às vezes eu não dou conta dessa dor e não cuido dela. Então, a dor que era para ser momentânea, ela vai se tornando um sofrimento, que são as dores crônicas, tá? E eu me deparei com um especialista em dores crônicas, no aspecto emocional, que eu não sabia que existia. Tá? Ele trabalha o sofrimento por trás da dor crônica. Era fundamental a importância para o restabelecimento do enfermo, a sua segurança íntima sobre esses 2 requisitos: querer e crer. E aí Jesus vai fechando com um sentimento que eu sei que ninguém vivenciou ele ainda. Alguém já sentiu que alguém teve um sentimento de ingratidão por você? Não, Alguém já acolheu alguém dentro de casa? Aqui nessa casa não, lá outra, lá fora. Alguém já colocou alguém dentro de casa e falou assim: nossa, que ingrato. Ainda ficou falando mal da minha casa? Da minha vida? Do que eu fiz? Olha que interessante. Falta só mais um slide, gente. A ingratidão, que é desprezo, apresenta-se como grave imperfeição da alma, que deve ser corrigida. O ingrato é enfermo, que se
corrompe nas chamas do orgulho mal dissimulado, da insatisfação perversa. A si todos os direitos e méritos que se atribuem, negando o benfeitor a mínima consideração, nenhum reconhecimento. Eu falei, nossa, o João Diante falou realmente da pessoa que foi ingrata comigo. Ainda falou que ela é perversa. Eu falei, nossa, foi perfeito, definiu ela. E aí eu li de novo. Eu falei assim, o que ela está querendo me dizer? Por que ela definiu o ingrato, né? Aí eu coloquei, isso aqui, gente, o capítulo era grande, tá? Não te preocupes com os ingratos do seu caminho de amor. Prossegues ofertando luz, sem te inquietares com a teimosia da treva. Onde acendas uma lâmpada, claridade, aí derramarás dádivas. Os teus beneficiários que te abandonaram, esqueceram ou voltaram-se contra ti. Recordarão de suas atitudes e buscarão passar adiante o que te receberam. Não é, portanto, importante o tratamento que deem em retribuição, mas sim o que prossigais fazendo por eles. E aí eu entendi o que eles esperavam de mim em relação à ingratidão. Sempre vão aparecer pessoas que efetivamente são ingratos e que muitas vezes podem se transformar em nossos inimigos. Porque é um passo da ingratidão à inimizade. Não temais enfrentais as tuas próprias sombras. Esses inimigos que não são os ingratos, que são os inimigos da sua própria vida. Nós somos os nossos maiores inimigos. Fortalece o ânimo, concentra-te em Jesus, a própria terapia atuante. Deixe que a tua emoção o alcance. Não tenha medos dos seus próprios adversários, com os quais convive sem saber. Identifica-os um a um, debraçando-se logo após da pressão que exercem sobre ti. Aí ele volta de novo. Tu tem vários inimigos. Nós temos vários inimigos dentro de nós mesmos. O que a gente deixa aqui hoje é recuperemos a nossa humanidade. Não nos tornemos maior ou menor do que nós somos. Teremos inimigos, viveremos situações de ingratidão, mas recuperemos a nossa humanidade. E eu agradeço por esse estudo de hoje. E abrir para a Joana primeiro assim, acho que vai passar um pouquinho do tempo, eu peço desculpa. Obrigada, gente.